Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live do nosso Evangelho no Lar da Associação. Boa noite, Giovana. Bem-vinda. Sempre no horário, a Giovana entrando. Boa noite, Roselaine, Regiane. Boa noite, Juliana, Gladete, Cláudia, José, Denise. Sejam todos bem-vindos. A gente não consegue dar oi para todo mundo, até porque não aparece o nome de todo mundo aqui, só de alguns, mas sintam-se todos muito bem-vindos e acolhidos. Boa noite, Edith, Dani, Ângela. É muito bom estar aqui com vocês. E eu sempre gosto de reforçar que é muito bom ver o nomezinho de vocês, mesmo que só de alguns, todo domingo entrando, participando. Vocês são muito pontuais, a gente vê que vocês ficam aguardando já o início do nosso Evangelho. E esse momento, essa espera por esse momento, ela é muito boa. Ela faz muito bem para todo mundo que está aqui participando, porque a gente está em um só pensamento, que é o pensamento em Jesus. Antes de colocar a nossa convidada de hoje, que é muito especial, e aceitou um convite até de última hora para participar aqui conosco, só gostaria de relembrar, enquanto as pessoas estão entrando também, que o Evangelho no Lar, ele começou na pandemia, onde a gente só podia fazer as atividades de forma virtual. E o objetivo do Evangelho, que é o Evangelho da Associação, é que vocês, além de participar aqui conosco nesse momento, domingo às 8 horas, que vocês também repliquem o Evangelho no Lar na casa de vocês em um outro dia, em um outro horário. Aqui a gente faz o Evangelho nos moldes que Jesus nos ensinou. Quer fazer uma prece de abertura? A gente faz uma leitura aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser de outra obra edificante. Depois a gente tece comentários com quem está presente. Se está fazendo o Evangelho no Lar sozinho, tudo bem também. Dá pra gente tecer comentários, perguntas, mesmo sozinhos, que sozinhos a gente nunca tá. Depois a gente faz a prece de encerramento e sempre deixar uma garrafa ou um copo de água junto à mesa onde estamos para fluidificar, porque é um recurso que os espíritos amigos utilizam para nos ajudar a tratar das nossas dificuldades físicas, emocionais e espirituais. Então esse é o molde e o convite é que vocês repliquem esse momento na casa de vocês, sempre com um dia e com um horário fixo, porque é para ser um compromisso primeiramente nosso, né, de estar ali disponível pelo nosso lar e por nós mesmos, e também é um compromisso dos espíritos amigos que se dispõem a vir até a nossa casa, ajudar na higienização e tudo mais. Vou colocar então a nossa convidada aqui na tela, peça só um minutinho de vocês para fazer isso. Que às vezes a gente consegue falar e fazer as coisas ao mesmo tempo, mas às vezes a gente não consegue. Só um segundo, eu acho que a nossa convidada não entrou. Só um segundo, gente. Problemas técnicos. Eu vou pedir para que a Ana Carla, se ela estiver assistindo e ouvindo, que ela envie a solicitação para participar. Achei a Ana. Ana, mandei o convite, não estava aparecendo aqui, mas agora apareceu. Oi, Ana. Você entrou, é só virar a câmera para a câmera da frente. Não sei se a Ana tá ouvindo. Oi, Júlia. Tô te ouvindo, Ana. Tá ouvindo? Agora tô vendo também. Ana, bem-vinda. Obrigada, Júlia. Eu não tô te vendo. Da outra vez já foi assim, então qualquer coisa. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vocês me ouvem? Está te ouvindo e te vendo muito bem Tá também. Gente, da outra vez que a Ana participou, até faz pouco tempo, né, Ana? Acho que foi com a Fábio, né? A Ana fez e não estava vendo ninguém, ela não consegue ver nada, só ela, né, Ana? Isso. Então, pra gente não vai mudar, porque a gente tá te vendo, Ana, mas qualquer coisa tu avisa, a gente pausa e toca a ficha. Mas, certo, pessoal, bem-vindo. E, Ana, obrigada por ter aceitado em cima da hora participar do nosso Evangelho. Gente, o tema de hoje ele é muito especial, como todos os outros. A gente vai falar um pouquinho sobre... A gente ainda está no capítulo das preces, mas hoje é preces
nas aflições da vida ou prece por alguém que se encontra em aflição. Então, a gente ainda está no último capítulo do Evangelho, só que hoje não vai ser uma leitura sequencial. Hoje a gente vai ler os itens 26 e 27 e a gente vai também pular para o item 42 e 43. Ambos são uma prece por aflição, ou quando a gente se encontra em aflição, ou quando tem alguém que se encontra em aflição. Então, antes da gente começar, eu queria convidar a Ana, pode fazer a nossa prece de abertura, por favor? Claro, faço sim. Pai de amor, obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam estar entre todos nós que estamos aqui, ligados via tecnologia. Que a bondade dos nossos queridos mentores, organizadores desse Evangelho no Lar, nos orientem e nos intuam para que possamos aproveitar estes momentos. Assim, em nome do Pai, de Jesus, da espiritualidade amiga, vamos iniciar o Evangelho no Lar da nossa Associação Espírita Fé e Caridade. Que assim seja. Obrigada, Ana. Bem-vindo todo mundo que está entrando agora. Então, só para relembrar, agora a gente vai fazer a leitura no último capítulo do Evangelho, do item primeiro dos itens 26 e 27. Eu vou fazer então aqui a leitura. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Eu vou pular o item 27, que é a prece, que o Kardec ele sempre traz uma explicação e depois ele traz uma sugestão de prece. A prece agora eu vou pular e vou lá para o item 42, que agora é uma oração por alguém que esteja em aflição. E vou ler o item 42. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido, mas fará ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeito a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica, com o intento de lhe fortalecer o moral. Então, aqui eu também não vou ler a prece, e no final eu explico para vocês por que eu não escolhi ler as duas preces do Evangelho, que eu trouxe uma outra prece para os aflitos, mas eu vou deixar para o final. Vou deixar a curiosidade pairar no ar. Ana, é um tema muito bonito, porque não tem ninguém que não passe por aflição, né? Normalmente, a gente vive em aflição, sendo bem sincera, né? A gente, vez ou outra, acha um motivo para viver em aflição, ou realmente tem motivos mesmo, sérios. Então, é um tema muito bonito, é uma prece muito útil para a gente no dia a dia e para os outros que a gente convive. Qual que é a tua visão disso que a gente leu agora, Ana? O que tu entendeu disso tudo?
Júlia, antes de falar um pouquinho, de responder, falar um pouquinho isso, eu queria dizer que essa parte, já falei da outra vez, que faz um mês que eu estive aqui com a Fabiana, e também era sobre a coletânea de preces espíritas. Eu gosto muito dessa parte, porque falar da questão das preces nos lembra a nossa essência, porque a nossa essência é que nós somos espíritos, né? E estar ligados não só entre os encarnados nas nossas relações, mas também nos ligar, nos envolver, né? Nos perceber junto aos amigos espirituais que existem também. E estão ao nosso lado, que estão nos querendo. Então, eu gosto dessa parte porque ela faz isso, ela nos dá esse lembrete. Lembra da prece, lembra de te entrar em contato com esses teus queridos amigos que estão para te ajudar. Então, eu gosto muito desse momento, desse pedaço aqui do Evangelho. E também, eu não precisaria nem falar nada, porque é muito direto, né? O que tu leste, essas duas partes dos itens que tu leste, 26 e 42, e como toda essa parte o Evangelho em si, né, Júlia, é muito tranquilo, mas ele é muito direto. Então, eu gosto demais, e eu acho assim, convido para quem não leu tudo, se bem que agora no Evangelho, né, tá seguindo esse capítulo das coletâneas, né, Júlia? Que é o capítulo 28. Então, nesse sentido, todos aqui já devem ter lido bastante, mas vale a pena. Verdade, Juliana. A gente está num planeta, né, de provas e expiações, então nós não temos que ter a ilusão de que aqui a gente não vai ter aflição. A gente geralmente tem a aflição e ela é proporcional de acordo com o que cada um de nós sente, age no mundo de acordo com o que está percebendo desse mundo, né? Então, já desde o começo aqui, quando fala que essa questão de que Deus, ele é justo, ele é bom. Eu acho que isso é o importante. Quando a gente pensa que Deus é justo e bom, eu não vou ficar falando por que comigo? Só eu, apenas eu estou sentindo isso, apenas eu estou passando por uma aflição. Não, todos nós passamos por aflições, né? E Deus sabe de nós. Então, aqui já desde o começo, quando fala que se a gente for pedir, por exemplo, por uma aflição, alguma questão material, Deus sabe se a resposta que nós vamos ter, às vezes não é aquela que a gente sonha, não é aquela que a gente quer, né? É como o adolescente que nos pede às vezes para ir numa festa e tu sabe que não vai ser legal, tu já tem um pouco mais de visão e por amor tu vai dizer o não. E aí ele fica revoltado, ele quer ir à festa, ele não entende de momento que aquilo não vai ser bom. Então assim é Deus conosco, né? Quando acontece de nós estarmos passando uma situação e não as respostas não serem aquelas que a gente quer, não é que Deus não está nos atendendo, é que Ele sabe o que que a gente precisa, né? E hoje, se nós estamos numa condição, ontem tivemos outra, amanhã, né, teremos outras oportunidades. Então, eu acho que isso assim fica bem claro, a questão de que Deus é justiça e amor. Ele sabe de nós estamos onde que temos que estar, nós passamos pelaquilo que devemos passar. E o outro ponto é, nós estamos no momento de provas e expiações, ou seja, não é que a gente está aqui fadada, a gente nasceu no nosso planeta com o intuito de só sofrer, só ter aflição. Não, não é isso. Mas nós vamos estar aqui resgatando, né? A gente ainda é imperfeito, então a gente cai, a gente erra, e nessa caminhada é que a gente vai tendo a questão de estar colhendo, né, os frutos daquilo que a gente está plantando, né? Eu acho que começa por aí, né, Julia? É bem isso mesmo, Ana. Foram alguns pontos que me chamaram a atenção também. E
eu acabo sempre lendo sobre o tema, né? E sempre vem um texto de Emmanuel. Porque não importa o tema, sempre tem um texto de Emmanuel comentando sobre aquele tema, né? Esse foi um presente que Emmanuel, junto com o Chico, nos deixou. E, Ana, tem muito texto mesmo de Emmanuel sobre o tema aflição. O que mais me chamou a atenção, eu acho que acaba resumindo, Ana, isso que você trouxe, que está ali no Evangelho também. Que Emmanuel, ele fala assim, ó, e até foi um lembrete para mim, gente. O grande desafio dessa vida terrena não é determinar como fugir das aflições e dos problemas, mas a cuidadosa preparação para enfrentá-los. A gente vive querendo fugir das aflições, né, Ana? A primeira coisa que passa na nossa cabeça de todo mundo, gente, ainda é: ai, por que comigo? Né? A gente pode talvez não questionar mais Deus, né? Ai, Deus, mas assim, por que comigo? Por que agora? Agora que estava tudo indo muito bem, a gente faz esses questionamentos. E muitas vezes a gente ora por nós ou por outros para que aquela aflição suma, para que aquilo desapareça. E aqui Emmanuel, ele nos traz que não é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a preparação para enfrentar essas aflições, que nem a Ana falou, né, Ana? A gente sempre vai ter aflição porque a gente está no mundo de provas e expiações. Então, fugir delas não vai ser o caminho, porque vai aparecer outras. Então, como é que a gente se prepara para enfrentar essa aflição? E o que a gente pode até pedir nas orações por nós ou por outros? O que é essa preparação? Aí eu fui mentalmente fazendo uma listinha, Ana. E até a Sandra Lemos, na palestra do Conversando sobre o Espiritismo de quarta, acabou falando sobre isso. Está no nosso YouTube, se vocês quiserem conferir. Mas eu fiz alguns itens aqui que veio na minha cabeça, não são só esses. Como é que a gente se prepara para enfrentar uma aflição? Pedindo paciência, para que a gente não sabe quanto tempo aquela aflição vai levar. Então, paciência, coragem, porque, gente, tem hora que precisa de coragem, né? Para suportar aquela aflição com resignação, precisa de muita coragem. Trabalho perseverante no bem. Por que o perseverante? Porque não é só o trabalho no bem. É um trabalho constante, é um trabalho que não desiste, é um trabalho que ele está ali sempre conosco. O estudo ele é muito importante para a gente se preparar para as aflições, porque com o conhecimento de que Deus é bom, de que somos espíritos imortais, tudo isso é estudo, tudo isso é conhecimento que nos ajuda a ir preparando. Outro ponto que eu botei, Ana, é o discernimento de quando a gente pode fazer algo para mudar aquela situação ou quando a gente não tem nada ao nosso alcance, além, né, de tudo isso que a gente já citou. Precisa de discernimento. Isso é uma coisa que a gente pode pedir nas orações também. E por fim, Ana, também Emmanuel, eu acho que foi nesse mesmo texto, ele fala assim, ó: tenha muita fé, muita coragem, trabalho no bem, mas ele fala assim, ó: da próxima vez que passar por algo muito difícil, peça ajuda ao Senhor para perseverar. Pergunte-lhe o que Ele quer que você aprenda com isso. Peça-lhe consolo e perspectiva. Mas ele ainda fala assim: quando nada disso está funcionando, ele fala assim, ó: não pode? Tremem-lhe os pés sobre o fardo da aflição? Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho? Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Então, gente, quando nada disso funcionar, quando nada dessas preparações a gente estiver conseguindo, Emmanuel nos recomenda fazer uma prece pedindo esperança. Porque a esperança, segundo Emmanuel, ela nos possibilita antever o porvir. Então, ela possibilita que a gente entenda, dê um passinho para trás e entenda, talvez, o que essa aflição vai nos trazer de bom. Então, é isso, né, Ana? Eu queria, até quando tu leu lá o item 42, Júlia, que vai reforçar, eu grifei essa frase, que é reforçando tudo isso que o Emmanuel trouxe para a gente, né? Que diz assim, ó: o que de mais necessário há
para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. Então é bem isso que traz, é a resignação e a coragem, é essa perseverança. Outro ponto que tu estás trazendo, que é muito importante, é essa questão da gente perceber que nós estamos aqui e há uma vida futura e que nós, assim, a gente não pode se acomodar lá no passado, ficar preso, ai, como era bom, porque antes, não. A gente não pode ficar preso no passado, né? E também não pode achar que o presente é só isso aqui e acabou. Ele faz com que o nosso futuro, ele traz as consequências para o futuro. Então, há um futuro. Então, quando a gente percebe que a gente está numa caminhada, que a gente está nesse momento aqui, nesse ponto, nesse momento, cada um no seu momento do caminho, nos traz essa esperança de que há um futuro. Então, há muitas pessoas em aflição por não ter perspectiva. A mensagem que ele fala também, nós nos colocarmos nessas perspectivas, né? Do que a gente está almejando. Então, é isso que eu falei lá no começo, de que a gente precisa se ver enquanto espíritos. Está faltando hoje muito para todos nós essa questão da religião, de buscar Jesus dentro dos nossos corações, de nos sentir filhos de Deus, de nos colocar na confiança. Nós estamos, está tudo tão corrido, está tudo tão veloz, que há muitas pessoas ainda presas ao materialismo, sem essa perspectiva, sem essa esperança. Aí piora muito, né? Eu não consigo, eu não tenho a prática que tu tem, Julia, ainda mais aqui o meu celular, eu tenho que depois ver o que está acontecendo, está tudo escuro, mas entre as mensagens eu não consigo ler, mas eu consegui ler aqui da Andressa, até fiquei bem feliz dela ter entrado, uma amiga, e ela colocou assim, no Pai Nosso já nos diz que seja feita a vossa vontade. E é difícil, né? A gente fala, mas ai, no fundo a gente quer dizer assim, ai, por que que não é como eu quero, né? Então essa perspectiva, e aqui ó, aproveitar bem. Não adianta a gente passar por aflição com mágoa, com angústia, aí a gente não está aproveitando. A gente tem que resignar. O que é essa resignação? É o compreender que há isso, então tá. Então, é como diz, sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima, né? Como diz o dito popular. Ana, eu vou até aproveitar a tua deixa, então, para ler os comentários das pessoas aqui Uhum. no chat. Gente, só para quem está entrando agora, a Ana ela não tá vendo nada, nem comentário, nem eu, né? A Ana tá vendo tudo preto, ela tá só nos ouvindo. Mas tá tudo certo. O Gilvan, ele deixou um comentário, Ana, lá no início da tua fala, foi junto com a tua fala, na verdade, foi bem parecido. Ele disse que só há duas certezas na vida. Uma é de que todos morremos, e o nosso corpo, né? E duas, que em algum momento da vida padeceremos aflição de qualquer natureza e de certo grau de desafio. E que a gente tem que lembrar que é um planeta de provas e expiações. E foi bem na hora que você falou do planeta de provas e expiações. A Fábio comentou que são as orações dos amigos dela que sustentam nessa vida. Que nas horas de dificuldade é o apoio desses amigos que dá esse sustento. E, gente, vamos lembrar que a gente é esse amigo de alguém, assim como a gente também tem esse amigo. Então, que essas orações, quando mais nada, a gente pode fazer pelo outro, que às vezes a gente se sente meio impotente, né, Ana? Eu queria poder fazer algo mais, mas tem hora que não dá. E esse algo a mais que a gente sempre pode é essa oração pelos nossos amigos. O Gilvan também comentou a frase bem conhecida, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus que nos disse isso. Ele nos avisou, né, Ana? Jesus é bonzinho, ele não mentiu. Ele foi bem claro, ele avisou, ó, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, ele sempre vai estar com a gente nunca vai estar sozinho nas nossas aflições. Tivemos mais comentários aqui, vamos ver. A Larissa comentou que se você pedir para Deus que ele te dê paciência, ele vai mandar pessoas e situações para você testar e fortalecer a sua paciência. Isso é bem
bem importante de lembrar que a gente pede paciência, pede resignação, pede coragem, então vem as situações para a gente exercitar. A Andressa fez o comentário que a Ana já falou. O Gilvan também nos lembrou que a prece, ela não nos imuniza contra a dor, mas nos fortalece para atravessar os desertos existenciais. E aqui, Ana, eu acho que cabe um parêntese só, que muitas vezes a gente, todo mundo já fez isso, todo mundo ainda faz, né? A gente procura a casa espírita ou um templo religioso, um tratamento, algo, e com a esperança de que a aflição, que a dificuldade suma, que ela não vai mais existir. E às vezes a gente fica frustrado porque isso não acontece. Então a gente acaba desistindo de rezar, desistindo de fazer um tratamento, de fazer um estudo, seja o que for. Mas então a gente tem que lembrar que não vai sumir a dor, que não vai sumir a aflição. A gente só não, né? A gente vai ter forças para atravessar essa aflição. Seja o tratamento que for, seja o motivo que for, é para isso que serve, é para nos fortalecer, que daí nós mesmos vamos poder atravessar essa aflição para ter o nosso mérito, né, Ana? De estar vencendo isso por conta, sempre com Jesus do nosso lado, né, gente? Porque sozinho a gente não consegue. Tivemos mais alguns comentários, deixa eu ver, hoje o pessoal tá bem participativo, Ana. A gente gosta assim, gente. Ótimo. Ô, Júlia, só enquanto tu está procurando os outros comentários, eu queria falar um pouquinho assim, que aqui de vez em quando eu vejo os emojizinhos subindo, assim, aparece, né? E alguns colocaram assim do chorinho, né, na tela. É, quando a gente está passando por um momento difícil, que a aflição está forte, né? A gente tem que realmente se apegar na prece, na oração, porque tenhamos a certeza, gente, que nós não estamos sozinhos e que existe a espiritualidade. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o nosso pensamento sofre a influência dos espíritos, diz que é muito mais do que a gente pode imaginar. Assim como existem aqueles espíritos que nós acabamos nos encontrando vibracionalmente no mal, existem assim muito forte a presença de espíritos bondosos que estão ao nosso lado. Todos nós temos um anjo da guarda, como se fala em outras religiões, temos uma pessoa amiga, um ente querido, um espírito superior que está ao nosso lado para nos ajudar, mas ele não tira a prova. O ajudar é não tirar a prova. O ajudar é nos dar essa força, nos dar essa coragem, dizer que a gente consegue. E outra coisa é confiar que Deus dá o frio conforme o cobertor, ou seja, Deus não vai dar um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. Tá difícil o momento, tá? Às vezes, quando a gente está passando por uma dor, a gente olha para o lado, tem um sentimento de que não vai conseguir. Vai conseguir. Você olha para trás, você já conseguiu. Você está conseguindo aos pouquinhos, né? E outra coisa, a gente não pode comparar um ao outro. Ah, ele está sofrendo por isso. Imagina, o meu sofrimento é maior ainda. Não existe comparação, porque a aflição ela é íntima. Ela é de cada ser, ela é de cada criatura, né? A gente tem que entender, a gente tem que compreender essa questão da dor interna, da aflição, e por isso que fala ali da prece àqueles que estão aflitos. A gente também pode, ali diz que a gente vibracionalmente emite o bem, a compreensão para o outro, e aí faz com que esse outro receba um fortalecimento, que se a prova não pode ser tirada, mas ao menos tem a consolação. A gente pode mitigar, né? Como diz aqui, que mitigue, que diminua. Às vezes não consegue, a prova não sai, mas ela se torna um pouquinho, a percepção de lidar com ela se torna um pouquinho mais leve. Mas continua, Bruna, desculpa, acabei interrompendo. Imagina, é bem importante essa tua lembrança, Ana. E realmente os emojizinhos eles estavam subindo aqui. Então é importante essa lembrança. E a tua fala me fez lembrar outra coisa também, Ana. A gente muitas vezes a gente não quer a mudança,
né? A gente se aflige por conta da mudança, mas a vida, gente, é a mudança. Maria de Nazaré nos falou, né? Tudo passa. As coisas boas, elas vão passar, e as coisas ruins também. Isso é a mudança da vida. Nem tudo vai ficar como tá. Então, a gente esperar que tudo fique igual, a gente realmente vai se frustrar desnecessariamente. As coisas mudam, a gente tem que estar preparado para essa mudança. Tem só mais dois comentários que faltaram, Ana. Um da Emília, que ela disse que a gente vive na ilusão de que a vida é uma só, né? E o quanto a gente sofre por se limitar a esse materialismo de que a vida é só essa, é só o aqui, é só o agora. E daí a Fábio complementou dizendo que a doutrina espírita nos proporciona o entendimento do porquê das aflições, justamente por nos trazer essa visão mais ampla da vida, das encarnações. E Ana, para finalizar a minha fala, antes da gente ir para o encerramento e antes de eu te devolver a fala também, eu prometo que a última frase de Emmanuel é de outro texto, mas Emmanuel ele nos lembra que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Então, que a gente também saiba entender as pequenas aflições do dia a dia, da estrada, porque muitas vezes elas evitam um sofrimento maior, uma aflição maior que agora a gente não entende, agora a gente não vê. Por isso que colocar nas mãos de Deus é tão importante. Porque se Deus é justo e bom, Ana, vai ser sempre para o nosso bem, que foi a tua fala inicial, né, Ana? E aí Emmanuel ele fala assim, ó: todo tempo de aflição é tempo do passo acima. De nós depende permanecer acomodados à sombra ou avançar valorosamente para a obtenção de mais luz. Isso ficou na minha cabeça, Ana, do passo acima. Então, gente, a gente sempre passa uma atividadezinha, às vezes a atividade vem na minha mente no meio da fala, mas para essa semana, que quando a gente viver um momento de aflição, seja pequeno, seja grande, vamos lembrar desse passo acima, que é o nosso momento do passo acima, é a nossa oportunidade de subir um degrau. Que degrau é esse? É o degrau de encontro com Deus, de encontro a Jesus, de nos tornarmos pessoas melhores, porque é para isso que a gente está aqui, gente. É para ser melhor, cada dia mais. Então vamos lembrar desse passo acima. Teve uma situação difícil, lembra do passo acima, né, Ana? Aham. Júlia, outra coisa, a questão disso também, de fortalecer essas pequenas coisas nesse nossos dia a dia, né? Elas nos fortalecem para que quando cheguem também outras questões maiores, nos faça estar mais fortalecido, né? Eu queria também encerrar a minha fala também no sentido de que, às vezes, as aflições, elas estão em nós e, às vezes, a gente potencializa um pouco. A gente está sofrendo e não entende direito por que que a gente está sofrendo. Então, no livro Passos da Vida, eu encontrei uma fala de Albino Teixeira, também, um espírito via Chico Xavier, que ele diz assim, ó: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, muitas vezes também, às vezes a gente se aflige, não aumenta um pouco o sofrimento que a gente passa, se aflige. Então, é a questão de amar-se, amar o outro, amar a Deus, fazer o bem. Não é fácil.
não é simples, mas é possível e a gente não pode perder essa esperança com resignação e com coragem. Obrigada, Ana, por esse texto. Eu li ele, eu achei ele muito lindo também. Eu até tinha separado aqui, então ele é maravilhoso. E para encerrar, só a Denise fez um comentário agora pedindo desculpa pelos emojis tristes. Denise, o Não. evangelho é para isso. O evangelho é para a gente abrir o nosso coração para Jesus, para os nossos amigos, né, Ana? Isso, e é super importante, porque é isso, a gente não está. O evangelho, ele é feito, quando ele é feito entre amigos, em família, é que cada um coloca a sua opinião, fala. Então, quando eu falei que viu o emojizinho, é no sentido de querer contribuir numa fala, e é isso mesmo, a gente tem que se colocar. Ótimo, obrigada por essa participação também. A Carol, ela perguntou agora de que livro foi. Ana, foi do Passos da Vida, Passos né? da vida. De autores diversos. Esse Isso, é do Albino Teixeira. Então, Passos da Vida, Albino Teixeira, vocês vão conseguir achar aí no Google esse isso. texto. E eu não sei se vocês lembram, mas lá no início eu não li a oração desses itens que estavam no Evangelho, porque eu queria trazer uma oração para a gente encerrar hoje. É uma oração que ela está em forma de cântico, lá no livro Paulo e Estevão. A Eu Ana ia fazer outra ia coisa, fazer. Juliana. Ana, então eu ia fazer, gente, mas eu acho. Não? Tá. Ana, Não, se tu tiver com ela separada aí, eu ia até pedir para tu fazer. A tua voz é mais melódica não que a minha. faz, Júlia. Eu li e pensei assim, gente, essa da Abigail, né? Isso. Aí eu acabei não pegando, porque tu já Aí, ó. tinhas pegado. Aqui eu não trouxe, Ana. Você trouxe, aqui você não trouxe, eu trouxe agora, então. Foi. Ótimo. Gente, a oração está no livro Paulo e Estevão, recomendamos a leitura. É uma história muito linda e nessa história tem alguns personagens. Um deles é Abigail, o outro é Estevão, eles são irmãos. E lá, bem no início do livro, já começa com eles passando por um momento de extrema dificuldade, no qual os dois, junto com o pai, são presos por um acontecimento. Ela e o irmão são presos injustamente junto com o pai, eles não fizeram nada. E eles se amam muito, é uma família muito amorosa que já conhece Deus, já conhece esse lado bom da vida. E então eles se encontram presos e a situação era a seguinte: o pai ia morrer, o irmão ia ser mandado para as galés e ele ia ficar perdido, isolado, vamos dizer dessa forma, e ela ia continuar ali presa por toda a eternidade. E eles sabiam que isso era o que ia acontecer, porque era isso que acontecia naquela época. E aí Abigail se dobra perante ao corpo do pai, que já está quase desencarnando, e ela faz uma oração que se chama a prece dos aflitos, em forma de melodia. E antes de eu ler a oração para encerrar, depois que ela faz isso, gente, as pessoas, os soldados que estavam ali para matar o pai dela, para mandar o irmão para as galés, eles se comovem, tamanha a emoção daquele momento, tamanho o amor dela pelo pai. Só que eles não mudam as determinações, mas eles mudam a determinação para ela. De tão tocados que eles ficaram, e ela, ao invés de ficar presa, eles libertam. O chefe dos soldados fala, ó, liberta ela, mas que ela pare de cantar. Pelo menos isso. Então, olha só o tamanho dessa oração e do amor que estava presente nisso. Eu vou encerrar o nosso encontro, então, fazendo a prece dos aflitos de Abigail. E até, gente, tem músicas já cantadas por alguns cantores dessa oração. Se vocês procurarem, vocês também vão achar. Então, convido vocês a encerrar o nosso evangelho fazendo a prece dos aflitos de Abigail. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança. Nossa porta de esperança,
que nunca se fechará. Que possamos, então, amigos, nos momentos de aflição, lembrar que Deus é a nossa porta, é nosso amigo, o nosso Pai maior, que quer o nosso bem acima de tudo e que nunca estamos sozinhos. Que assim seja. Obrigada, Ana. Obrigada, amigos que participaram tão ativamente hoje aqui no chat. Tenham uma boa semana e a gente se encontra domingo que vem de novo. Boa noite.